Bom, nós vamos conversar a partir de agora com dois representantes de entidades civis do município de Cabedelo. Vamos conversar com o Ernesto Batista, que é coordenador do Observatório de Gestão Municipal de Cabedelo, e também com o professor José Marques de Brito, que é presidente da Associação Cabedelense para a Cidadania, que é a ACICA. Deixa eu só dizer o prefeito de Serra Branca, se você contar, o de Serra Branca, não, de Serra Grande, é João Bosco. João Bosco Cavalcante é o prefeito que vai ser denunciado, porque eu tinha deixado de dizer o nome dele. Disse de Caseira, mas não disse. Então, o nome do prefeito de Serra Grande também alvo de ação por improbidade administrativa. Aliás, o Ministério Público Federal tem entrado toda semana com 2, 3 ações de improbidade administrativa contra prefeitos e ex-prefeitos na Paraíba. A quantidade é enorme. E a Justiça Federal tem condenado. A Justiça Federal tem condenado sempre o prefeito que eles terminam ficando inelegíveis, Cláudio. Pois é, a partir de agora nós vamos conversar então com o professor José Marques de Brito, que é presidente da Associação Cabedelense para a Cidadania, a ACICA, e também com Ernesto Batista, que é o coordenador do Observatório para a Gestão Municipal de Cabedelo. Eles representam duas entidades lá do município de Cabedelo que tentam fazer uma espécie de controle social dos órgãos públicos e principalmente também da gestão municipal. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ernesto. Sejam bem-vindos ao Tambaú Debate. E houve um manifesto, né? Vocês realizaram um manifesto, então, ontem à noite. Ernesto, começando com você, como é que foi esse ato público em Cabedelo? Primeiro, dizer que a gente quer agradecer aqui a participação dos cidadãos de Cabedelo em praça pública. O manifesto foi uma tentativa bem exitosa de fazer com que a sociedade e os cidadãos ele não ficassem indiferentes a esse processo obscuro e esse episódio que a sociedade de Cabedelo está passando, e a participação nós consideramos... O episódio obscuro é a renúncia do ex-prefeito Luceninha. Do ex-prefeito Luceninha. Então, os cidadãos, as entidades que organizaram o manifesto, mas o cidadão comum, professores, movimento artístico, trabalhadores, donos de casa, se pronunciaram em praça pública. Vocês que residem em Cabedelo, estão em Cabedelo, tem-se alguma notícia concreta de que qual foi a razão efetiva, mais concreta da renúncia do Luceninha 11 meses depois, menos de 11 meses depois de ter assumido? Esse é o ponto. A gente sabe que 10 mais 10 não pode dar 5, nem 25. 10 mais 10 tem que ser 20. Então, a análise que nós fizemos é de que nós temos, o prefeito contava com o apoio dos 15 vereadores, a maior votação da história, um orçamento nos próximos 4 anos acima de R$1 bilhão e um apoio popular intenso. E os projetos e os programas são totalmente exequíveis. Então a gente não entende porque, sem motivo, sem explicação, de uma hora para outra o prefeito entrega o cargo para o seu vice sem que a população tenha conhecimento. Então isso para nós enseja obscuridade, enseja problema de ética na política, e a gente, a partir de algumas denúncias que nós já recebemos, estamos com alguns encaminhamentos, né, para já a partir dessa semana exatamente propor para a sociedade e para o poder público, inclusive. Professor José Marques, que é presidente da ACICA. A ACICA já existe desde 2009, né? Como é que foi fundada essa associação e também qual é a visão que a associação tem desse processo de renúncia aí do prefeito de Cabedelo, do ex-prefeito? Bem, a questão social, né, na cidade, de certa forma, tem despertado em Cabedelo, né, através dos anos, uma necessidade, né, que as pessoas têm de ter um instrumento, né, legal, de onde você possa, a sociedade civil possa ter um instrumento de defesa em relação ao poder público. Essa foi a primeira ideia, né, que a gente teve. Vamos criar uma entidade de caráter jurídico que as pessoas possam, dizer, não usar o pessoal, né, mas uma entidade que possa responder por essas questões à medida em que, na época, nós tínhamos um prefeito que não conversava, né, não dialogava, fechava todos os canais de comunicação com a sociedade. Aliás, Cabedelo já faz tempo que vem sofrendo bastante com as gestões municipais. Né? Agora, o que é que a sua associação, como é que a sua associação avaliou a renúncia de Luceninha? Olha, a gente está, como toda a sociedade, perplexo, né, diante da notícia, né? Todo mundo recebeu a notícia ao mesmo tempo, através dos meios de comunicação.
E a sociedade toda ficou assim. Mas o que é que está acontecendo? Né? Porque em momento nenhum, nesses 11 meses de gestão, estava complicado, a gente sabia que não estava acontecendo nada na cidade, que o prefeito não estava fazendo nada, mas que isso levasse a uma renúncia, isso jamais passou pela cabeça da cidade, primeiro porque ele tinha todo o apoio de todo mundo, é uma pessoa popular, conhecido de todo mundo, né? Já tinha sido vereador de gestão, presidente da Câmara, e sabia de todas as situações da cidade. Então, o fato de ter ficado nessa morosidade, né, essa coisa de não estar fazendo nada e não colocar para a sociedade o que é que realmente estava acontecendo, gerou da renúncia, né, essa surpresa para a sociedade como um todo. Daí porque até agora a gente está cobrando, né, do prefeito que saiu, do que entrou, esclarecimento. Por quê? Né? É a grande interrogação que existe hoje na cidade, é porque o Lucena, com toda essa situação que a companheira Dé já colocou, né, popularidade, aceitação, né, mais de 80% de aceitação popular, sem nenhum tipo de oposição na Câmara, dos 15 vereadores. Se tinha dificuldade financeira, aí que ele devia falar para Mas o prefeito foi eleito para enfrentar dificuldade financeira também, né? Mas eu acho que esse é um assunto, né, Cláudio? A gente vai falar sobre dificuldades financeiras e sobre várias outras dificuldades, até porque o Observatório do município de Cabedelo, a entidade representada pelo Ernesto, tem um levantamento bem detalhado de grandes dificuldades que o município enfrenta. Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos daqui a pouco, depois do intervalo. A conversar com o professor José Marques de Brito, que é presidente da Associação Cabedelense para a Cidadania, e também com Ernesto Batista, que é o coordenador do Observatório de Gestão Municipal de Cabedelo. É que ontem foi realizado um protesto no município contra o episódio misterioso envolvendo a renúncia do ex-prefeito Luceninha, e estamos falando também sobre problemas que o município enfrenta. E, Ernesto, eu gostaria da sua ajuda para explicitar que áreas de infraestrutura, saúde, enfim, que áreas do município de Cabedelo têm sido prejudicadas com a falta de diálogo da gestão. Olha, primeiramente, colocar aqui um dado importantíssimo para o estado da Paraíba, que a gente fez o levantamento. O município de João Pessoa, ele teve um orçamento no ano de 2013 agora, em torno de 1 bilhão e 800 milhões, mas quando você divide pela sua população, a arrecadação por habitante de João Pessoa é em torno de 2.450. Cabedelo tem uma arrecadação por habitante em torno de R$ 3.500, que é 35% acima da arrecadação de João Pessoa, e não tem nenhum município no estado da Paraíba e no Nordeste que se aproxime disso aqui. Percebe? Então, nós temos muito recurso, mas que não são revertidos em políticas públicas. Agora, especificamente, esse episódio do prefeito, ele foi muito maléfico para a sociedade também na questão do orçamento. Primeiro porque o orçamento não estava sendo respeitado. As datas, os prazos, a Câmara Municipal tinha que fiscalizar e o prefeito teria a obrigação de já apresentar um projeto de orçamento em julho, e ele renunciou exatamente no meio da discussão do orçamento, tanto que as sessões não aconteceram, e agora entra assim um novo prefeito com um projeto que não é o projeto que ele vai assumir, os vereadores não sabem, a população não sabe agora que emendas colocar. Então isso vai trazer, do ponto de vista da gestão administrativa, mas uma dificuldade. E os atos que o prefeito Luceninha fez durante esse ano, a gente pode enumerar aqui. Por exemplo, ele doou uma praça de 6.600 metros quadrados para uma empresa sem contrapartida. Isso é o que vocês chamaram de que ele teria feito o loteamento da cidade, foi isso? Da cidade. E que loteamento é isso? Como é que foi isso? Essa praça, além dessa praça, o que é que ele doou mais? Ele doou 2 ruas, uma rua para uma empresa de equipamento material, que é a área da Projecta, na novidade. Outra rua, ele incorporou para uma outra empresa também importante na área de café, de alimentos, né? E, assim, foram as áreas públicas que estão sendo dadas. Agora, esse processo vem de muito tempo, isso é uma prática. Eles estão dando ruas e praças porque a cidade de Cabedelo, o município, não tem mais área. Agora, eles desafetam, tiram a área da população e passam para o setor privado. Então, todos esses atos são atos muito maléficos, né, para a sociedade, e a Câmara Municipal tem uma dívida enorme com a população, porque a Câmara ela é omissa. Ela não fiscaliza essa questão do orçamento, não fiscaliza as políticas
públicas, as contas dos prefeitos tem uma que coisa, são não sei recorrentemente reprovadas, acho não que pros fiscalizam, dois, então tem a sociedade sofre muito, né? Para os dois. Tem uma notícia que eu não sei se vocês confirmam, eu queria que vocês falassem sobre isso, que você fala na Câmara Municipal, que me parece só existe isso aqui na Paraíba, no Brasil só conheço Cabedelo, que é a própria Câmara que aprova construções, dá alvará de construir. A própria Câmara que concede isso, não é o município quem dá a palavra final sobre alvará de construção. É a Câmara Municipal de Cabedelo, é isso ou não? Não, eu acho que a Câmara ela tem que fiscalizar dentro do ponto de vista do plano diretor, né, se aquelas áreas são apropriadas. Existe o órgão técnico, que tem as especificações do Código de Postura, mas Cabedelo existe uma situação anárquica nessa questão da ocupação. Eu vou dizer por quê. Só enquanto empresário vem por outro dizendo, tive que negociar com a Câmara a liberação da minha construção. Sim. Isso ocorre porque o plano diretor é uma coxa de retalho. Muitas vezes há barganhas, né? Uma área que você quer construir e aquela área ela não é a área apropriada dentro do plano diretor e a Câmara tem que mudar isso. Para que ela mude isso, tem que haver uma negociação, que acaba sendo negociada porque o plano diretor, a sociedade não participa. Aí eu vou deixar uma pergunta, porque nós já vamos ao bloco, ao intervalo comercial, mas como é que tem sido, se é que tem havido diálogo entre as entidades civis organizadas, e aí eu deixo a pergunta para o professor José Marques, entre as entidades e o poder público, se a prefeitura, a Câmara, demais órgãos públicos têm respondido de alguma maneira aos reclames de vocês ou se fazem o famoso ouvido de mercador. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente continua a entrevista. Voltamos a conversar sobre os problemas do município de Cabedelo. Estamos recebendo aqui em estúdio hoje o professor José Marques de Brito, que é o presidente da Associação Cabedelense para a Cidadania, e também Ernesto Batista, que é o coordenador do Observatório para a Gestão Municipal. Antes do intervalo comercial, eu havia deixado uma pergunta para o presidente da ASICA sobre a questão de retorno ou de algum tipo de diálogo com os poderes públicos em relação à entidade que o senhor e Ernesto também representam. Tem tido esse diálogo ou eles simplesmente fingem que são paisagem? Bem, durante a gestão anterior, né, do prefeito Zé Regis, isso era totalmente possível, né, porque ele não tinha nenhuma interlocução com a sociedade civil. Ele simplesmente não recebia, né, nenhuma entidade que viesse reivindicar qualquer tipo de melhoria para a cidade. Isso foi que tornou a questão, né, mais complicada e fez com que a gente e outros segmentos da sociedade criassem essa entidade para que a gente pudesse ter esse instrumento de locução forçada que existisse. Mas aí a gente ficou difícil, né? Porque ele não recebia, não atendia, até mesmo a participação das entidades civis, dos conselhos municipais como de saúde, né? Ele tinha dificuldade. As parcerias que a gente tinha com o Ministério Público, por exemplo, né? Também não era agilizada, então ficou, a situação era difícil. A mudança do governo para o Lucena era uma pessoa popular que a gente conhecia, conhecido nosso da cidade, então a gente ficou com muita esperança, né, de que isso realmente fosse mudar esse contexto. E realmente mudou. Como era uma pessoa que recebia, conversava, discutia, a gente até no início da gestão dele elaborou um documento, né, com várias reivindicações que a gente acharia que era importante para a cidade em relação às questões públicas, a questão urbana, saneamento, que é um dos problemas seríssimos, né, que nós sofremos em Cabedelo. E ele recebeu, né, todas as nossas reivindicações, ele recebia, né, participava dos movimentos sociais que as entidades organizavam na cidade, né, como por exemplo, né, o DENIT tinha um projeto de terminar o quilômetro 1, passando por cima das casas, né, naquele contexto ali do cemitério até o porto, e as pessoas, a sociedade daquele contorno ali, se reuniu, a gente colaborou, né, enquanto entidade, e o prefeito vinha para as reuniões, né, participava até das passeatas, né, e isso fez com que cada vez mais as pessoas fossem acreditando e agora não dá certo mais na sua popularidade, né? Então
ficou tudo em caminho. Né? Deixa eu fazer. Os projetos que a gente pensou que fosse acontecer para melhorar a situação, a vida da cidade, tá aí, como se tudo foi abortado. A gente não sabe a partir de agora, porque é outra relação, né? Como é que vai ser? Né? A gente não sabe como é que vai ser. Como ele está chegando e a gente está aí fazendo esse movimento para tentar entender o porquê dessa situação, não sei como é que ele vai. Espera-se que ele vá, né? Que ele converse também. Deixa eu só fazer um registro aqui. Durante o intervalo, eu recebi duas mensagens aqui no meu telefone confirmando a denúncia de que os vereadores de Cabedelo recebem dinheiro para liberar alvará de construção. Empresários têm que passar pela Câmara de Cabedelo, pelos vereadores, para negociar a liberação de alvará de construção. Recebi 2 mensagens aqui confirmando essa denúncia. Mas aí é muito grave, né? Essas mensagens são graves. Nós também recebemos uma ontem de um representante de um órgão público muito importante, dando conta de que existe também uma máfia onde os vereadores contratam assessores e os assessores devolvem para o vereador parte do dinheiro. Essa denúncia a gente precisa buscar de forma material. A SICA, ela tem uma preocupação de só formular ao Ministério Público... Se tiver a prova. Mas ela surge, infelizmente, pelo tempo você tem que falar, você disse que as assembleias... Os encaminhamentos, disse que foram tomados vários encaminhamentos. Que encaminhamentos foram tomados lá em Cabedelo? Depois do ato público, o que é que Depois do ato público, nós definimos os seguintes encaminhamentos. Primeiro, nós vamos entrar com um pedido junto ao Ministério Público para que o GAECO, que é o Grupo de Apoio ao Combate à Corrupção, faça uma investigação criminal sobre o processo que culminou com essa renúncia, a partir de indícios que nós tivemos. Nós recebemos telefone de um deputado estadual de que o prefeito teria sido beneficiado em sua conta com alguns milhões de reais. Só que esse valor, ele falou depois outras pessoas falaram outras. Essas informações deixam a gente inseguro. Então a sociedade precisa saber desses fatores, né? Foi muito problemático para a cidade, muito chocante ter lá no dia da posse do prefeito, de forma tão rápida, a presença do dono do shopping na sua Lamborghini, que é um carro que custa mais de R$1 milhão, levar o prefeito e tirá-lo da Câmara, assim como que de assalto para a população. O problema do financiamento da campanha foi muito complicado. Há tempos que a sociedade vem falando sobre essa questão dos financiamentos de Caixa 2. Então, a gente acha que isso aí está ligado à questão de mecanismo de financiamento, problemas de ética no financiamento da campanha. Então, a gente vai pedir por isso um levantamento dessa questão, que acha criminal. Eu espero que o Ministério Público aceite essa questão, porque é uma demanda legítima da sociedade. O segundo ponto, Josivaldo, nós vamos solicitar à Câmara Municipal, pela questão da legitimidade, que seja realizado um plebiscito na cidade de Cabedelo, né, sobre a aceitação do vice-prefeito como o gestor realmente indicado para esse cargo. Certo. Porque a população não tem nenhuma motivação. Quando o vice-prefeito assume o cargo do prefeito, é porque houve uma improbidade, o prefeito está doente, houve algum fato que a sociedade tem conhecimento. Então, o cidadão de Cabedelo não é um subcidadão. Ele é um cidadão como outro qualquer. E tem um terceiro encaminhamento também. Exato. O terceiro encaminhamento nós vamos pedir uma sessão pública, porque a Câmara até agora não emitiu uma nota, não se pronunciou formalmente para a sociedade. A sociedade está sem pai, sem mãe. A gente precisa que a Câmara assuma o que aconteceu, explique para a sociedade, inclusive tire dúvidas, para não gerar também especulações desnecessárias. A gente quer a verdade e esses encaminhamentos que a gente vai lutar. Vamos lutar pelo plebiscito, vamos entrar com a ação para fazer uma investigação, essa questão, e vamos pedir, desde já solicitamos aqui, através do programa de vocês, que a Câmara realize um debate público com as entidades, com as associações, para que a gente possa discutir essa questão e avaliar todos esses impactos aí que nós estamos sofrendo em Cabedelo. Zé Marcos, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Tambal Debate. Nós que agradecemos aí a preocupação de vocês com a sociedade de Cabedelo. A sociedade de Cabedelo, muito agradecer aí pelo espaço que vocês deu aqui para nós, para a gente debater esses assuntos. Bom, Tambal Debate de hoje vai ficando por aqui. A todos, muito obrigada pela audiência. Uma ótima tarde, até amanhã.